Um bom dia e pela graça de Deus, mais uma vez estamos iniciando este novo dia, dia de preparação para o sábado, e então vamos fazer só uma pequena recapitulação, algumas perguntas para relembrarmos o que nós estudamos durante a semana. Vamos relembrar o texto áureo da nossa lição, que está em Provérbios capítulo 3, verso 1 e o 7, última parte, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, tempo de estar calado e tempo de falar. A primeira pergunta: por que Cristo não permitiu que os demônios falassem? Porque Cristo, ele não era para ser anunciado por demônios. Cristo era para ser anunciado por seus discípulos e pelas pessoas que testemunharam as obras, as outras pessoas que estavam seguindo Jesus. E ele também não queria nada com aqueles demônios, por isso ele ordenou que eles ficassem calados. Jesus não queria parte nenhuma com os demônios. Porque Jesus pediu que o leproso não relatasse a própria cura. Cristo ordenou a ele que se apresentasse aos sacerdotes e oferecesse o sacrifício que era requerido, e Jesus pediu que ele não anunciasse, porque se os sacerdotes soubessem que Jesus tinha operado aquele milagre, como eles odiavam a missão de Jesus, o trabalho de Jesus, eles poderiam dar uma sentença falsa e dizer que aquele homem não estava curado. Então, uma das razões foi essa, e a outra razão foi porque ele poderia causar prejuízo para a obra, causar preconceitos, e assim os inimigos de Jesus poderiam atrapalhar a obra de Jesus. Ele não poderia mais estar publicamente fazendo a sua obra, como aconteceu nesse caso desse homem. Jesus aí, ele teve que ficar fazendo as curas, os seus ensinamentos em lugares mais isolados, onde as pessoas iam ter com ele. Ele não podia entrar publicamente na cidade. Porque Jesus deu instruções contrárias ao endemoninhado a quem curou. As outras pessoas que tinham sido curadas, Jesus ordenou que guardassem segredo, que não dissessem nada a ninguém. Mas a esse homem que tinha sido liberto daquela legião de espíritos, Jesus disse a ele que voltasse aos seus e proclamasse ali o que Jesus tinha feito por ele. Por isso, as pessoas ali daquela cidade, elas rejeitaram Jesus, elas pediram que Jesus se retirasse. Mas o homem que tinha sido liberto daquele espírito, daquela legião de espíritos, ele queria seguir, ele queria ir com Jesus. Mas Jesus disse a ele: não, você volte para a sua casa, para as pessoas da sua terra, e ali você anuncie quão grandes coisas Deus tem feito por você. Jesus enviou ele como um missionário para anunciar as boas novas da salvação para as pessoas ali, as novas de libertação do inimigo. Jesus enviou ele como uma testemunha ali naquele local. E mais na frente, quando Jesus voltou àquele lugar, ele encontrou muitas pessoas ali que desejavam ouvir, que estavam abertas, esperando para ouvir as mensagens de Jesus. Porque Jesus não quis que a própria fama se espalhasse por toda a parte, porque ainda não era chegada a sua hora, não era ainda chegado o seu tempo. Por isso, a sua própria fama, quando ele entrou em Jerusalém, que seus irmãos queriam que ele se anunciasse ali como sendo o Messias, ele disse: não, ainda não é chegada a minha hora. E Jesus, tudo o que ele fazia no seu tempo certo. E a última pergunta: quando devemos nos calar em relação a dúvidas que possamos ter e por quê? Muitas vezes, se a gente tiver alguma dúvida sobre algum assunto,
nós devemos procurar orar, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, devemos estudar, ou então procurar uma pessoa e também procurar uma pessoa que possa nos ajudar, um pastor, um obreiro bíblico, uma pessoa que tenha conhecimento sobre esse assunto, que possa nos ajudar, mas não expor a nossa pergunta em público, que pode causar dúvida a outras pessoas, pode causar algum tipo de comoção, discórdia, debates. Então nós devemos procurar alguém que possa nos ajudar a esclarecer a nossa dúvida. Devemos aprender a falar e a guardar silêncio, coisas que a gente não deve expor, perguntas que talvez não sejam apropriadas para o momento. Devemos aprender a falar e a guardar silêncio, a lançar as sementes da fé e a transmitir luz e não trevas, porque às vezes alguma pergunta, algum assunto pode causar também dúvida a outras pessoas, confundir outras pessoas. Então é sábio nós guardarmos silêncio e no momento certo, com a pessoa certa, tentarmos esclarecer, é claro, com oração e o auxílio do Espírito Santo. Então nós terminamos a lição desta semana, foi muito bom estar com vocês e eu gostaria de pedir, se vocês puderem, leia a leitura adicional do livro A Ciência do Bom Viver. Foi muito bonito, a mensagem que tem ali é muito bonita e eu gostaria só de terminar com esse pequeno texto. Tem bastante partes que eu achei linda, mensagens bonitas, mas eu não posso compartilhar aqui tudo, mas vou ler só esse pequeno texto aqui. Em alguns casos de cura, Jesus não concedia imediatamente a bênção solicitada, mas no caso da lepra, mal o apelo era feito, ela era concedida. Quando oramos por bênçãos terrestres, a resposta à nossa petição pode ser retardada ou Deus talvez nos dê uma coisa diversa daquela que pedimos. Não assim, porém, quando oramos por libertação do pecado. Muito bonito, muito poderoso esse texto aqui. Deus está disposto a nos libertar do pecado. Ali pronto, esperando nós pedirmos o auxílio dele. E que possamos ler essa mensagem aqui no capítulo Resultados da Fé e toda a página que está ali no estudo adicional, que são mensagens muito bonitas, de bastante edificação e elevo espiritual. Desejo a todas um bom dia de preparação e um feliz sábado. Um abraço e que Deus abençoe, que continuamos firmes na nossa jornada. Amém.